Estamos orando com os salmos e chegamos ao salmo de número 61. E eu quero convidar você que está em casa, você a nos acompanhar no estudo desse salmo, abrindo a sua Bíblia, tendo ela em suas mãos, para que assim possamos caminhar por meio desse livro, desse salmo tão bonito para as nossas vidas. Eu digo bonito porque ele trata de um assunto que nos é muito peculiar como seres humanos. Esse salmo vai dizer que contra a solidão, entregue-se a Deus em oração. A oração a Deus é antídoto contra a solidão. Se existe algo que todo mundo na face da terra teme passar um dia, mas vai passar, é a tão falada solidão. Como seres sociais que todos nós na humanidade somos, nós precisamos de interações sociais com outras pessoas. Isso é necessário para o nosso bom viver. E Davi, ele está sentindo nesse salmo, ele que é o nosso compositor, mais uma vez as consequências desastrosas do seu pecado cometido contra Batseba num passado. Aquele adultério lhe custou muito caro. Deus mandou o profeta Natã ir até Davi e dar um alerta para aquele homem, para aquele rei, dizendo para ele: Davi, você não vai morrer, Deus perdoou o seu pecado, mas a espada nunca se afastará da sua casa, da sua família. E justamente nesse contexto, Davi, passado alguns anos, ele vai receber um golpe cruel, não vindo de quem ele não esperava, mas vindo de quem ele mais temia que pudesse vir. Estou falando de Absalão, o filho mais parecido com Davi, por isso Davi morria de medo desse homem. Absalão, ele herdou o que havia de melhor em Davi, mas também herdou o que havia de pior no DNA do rei de Israel. Davi o amava, afinal de contas, Absalão era filho dele, e Davi amou demais os seus filhos, e Davi sabia que parte da culpa do que Absalão fazia, não era dele, mas do próprio rei de Israel, por conta do seu pecado passado, mas isso não eximia Absalão da responsabilidade que ele tinha com os seus atos. Se fosse hoje, Absalão se passasse por uma perícia psicológica ou psiquiátrica, ele facilmente seria enquadrado como um sociopata ou um psicopata, facilmente. Muitos dos salmos que nós temos no saltério, de autoria de Davi, tiveram como fundamento para a composição Absalão e o que ele fez com o seu pai Davi. Ele era um rapaz mimado, orgulhoso e totalmente revoltado com a vida, e esse rapaz, ele levou às lágrimas muitas e muitas vezes o homem segundo o coração de Deus. Qual pai e qual mãe não sabe muito bem o que é isso quando lida com o filho nessas circunstâncias? Por ele, Davi orou. Por ele, Davi jejuou e Davi suplicou muito a Deus, para que Deus tivesse misericórdia com Absalão, mudasse o coração dele e transformasse Absalão. Mas foi tudo em vão. Quanto a Absalão, mas quanto a Davi, não, as orações o sustentaram. O golpe mais forte, o golpe que mexeu com a vida de Davi e que gerou essa poesia cantada, o Salmo 61, foi a solidão forçada a que Davi foi submetido. Qual é o contexto histórico que Samuel conta no capítulo 17 do seu segundo livro? Absalão, ele usurpou ao trono como um verdadeiro golpe de estado. Ele tomou para si o poder à força e, ao fazer isso, ele obriga o seu pai e uma parte do exército que era fiel a Davi a fugirem às pressas e às escondidas, porque senão eles morreriam ao fio da espada. O que aconteceu ali é que Davi teve um exílio forçado e um exílio às pressas. Ele e os seus
seus homens tiveram que fugir, deixando tudo para trás. Tudo que eles amavam ficou para trás. E quando eu digo tudo, isso inclui esposa, isso inclui filhos, isso inclui os seus bens, seu patrimônio. Tudo isso foi ficando pelo caminho enquanto eles, desesperados, fugiam adentrando pelo deserto. E deixar o que a gente ama para trás, forçosamente, isso dói, e dói demais. Eu vou ler um trechinho do que Samuel conta do que aconteceu, para você entender o tamanho da dor no coração do rei de Israel. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, que era conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Um pai falando do filho. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo que o rei, o nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos da sua família, e deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo que o seguia e pararam na última casa da cidade. Pensem na cena. Ali eles pararam na última casa. Todos os soldados marcharam adiante e Davi permaneceu na última casa, olhando para trás, em lágrimas, olhando tudo que ele teria que deixar. Gente, é quase possível enxergar a face de Davi arrasada, entristecida, abalada, enxotado humilhantemente daquele lugar que para ele era fundamental, um lugar que ele com tanto sacrifício conquistou, edificou, fez o seu melhor naquele lugar. Dá para imaginar, porque é muito doloroso. Imagina você ter que deixar a sua casa, cada cômodo, cada pintura, cada móvel, cada reforma, cada planta que você deixou na sua casa, e você de uma hora para outra tem que deixar. Imagine deixar a sua pátria, sendo enxotado para uma outra distante, desconhecida, deixar o nosso povo, deixar nossa família. Não existe golpe mais dolorido na vida de alguém do que ter que fazer isso. Isso sim se enquadra naquela frase: eu perdi tudo. Davi perdeu, e a consequência de se perder tudo é a solidão. A solidão, ela vem a caminho. Qualquer especialista em saúde mental sabe que nós precisamos, para viver, de um ambiente social seguro, de um ambiente com interação, para a gente poder sobreviver, prosperar em nossas relações. E quando a gente se sente sozinho, experimentamos um sentimento de vulnerabilidade. A gente fica frágil, fica muito fácil de ser abalado, e isso prejudica a nossa saúde mental. E solidão não é ausência de gente perto da gente. Solidão é possível ter mesmo estando diante de muitas e muitas pessoas. Ela se manifesta mesmo quando estamos rodeados de gente do nosso lado. Davi, ele não foi escorraçado sozinho. Com ele foi parte do exército, parte das pessoas que conviviam com ele, mas mesmo ali naquela situação que ele enfrentava, a solidão veio até ele e agarrou com as suas garras profundas no mais profundo da alma de Davi. E isso doeu demais na vida dele. E o que Davi fez? Naquele estado deplorável emocional, o que Davi fez é fantástico. Enquanto estava lutando com aquele sentimento, sabe o que Davi fez? Demonstrou fé em Deus, demonstrou fé no único que nunca o deixaria, nunca sairia do lado dele, e nos oferece hoje esse salmo contra a solidão.
Entregue-se a Deus em oração. Enquanto eles estão adentrando ao deserto, Zadok tem a missão de carregar a arca e vem até ele entristecido, falando da arca, e Davi olha nos olhos daquele homem e fala: Zadok, volta, não vai comigo pelo deserto não, volta. E olha o que ele diz: leve a arca de Deus de volta para a cidade, porque se o Senhor mostrar benevolência a mim, Ele me trará de volta. Isso é fé. Se Deus aprovar as minhas atitudes, Ele vai me trazer de volta, Ele vai me colocar de novo no trono, e Ele vai me fazer ver a arca no lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Davi reafirma sua fé em Deus, e como canta Ariane, uma bela composição do Anderson Freire, ela diz assim no refrão: te adorar é o que sustenta-me de pé, não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim, porque o Senhor está cuidando de mim. A solidão de hoje, ela vai chegar ao fim amanhã. Depois que Davi mostrou a sua confiança em Deus, o que ele faz? O que qualquer filho de Deus tem que fazer: ele ora. O maior risco que ele sofria não era nem de Absalão. Absalão era um violento, Absalão era um altivo, Absalão era um cabeçudo que não pensava nas consequências. Mas o medo de Davi era Aitofel, o conselheiro de Absalão. Aitofel era inteligente demais, e os conselhos de Aitofel eram como palavras de Deus, tal a eficiência do que aquele homem falava. E Davi orou e disse assim: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Davi faz uma oração de guerra, ele sabia que ele precisava disso. Davi faz o mesmo que cantou, ou que canta, Soraya Moraes, quando fala dos nossos caminhos no deserto, e nós cantamos assim: estás aqui movendo entre nós, estás aqui mudando destinos, estás aqui operando milagres, estás aqui transformando nossas vidas, e por isso te adorarei. Eu te adorarei, porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele está aqui restaurando corações, Ele está aqui transformando histórias. Te adorarei, porque Deus, em meio à sua solidão, Ele enxuga as lágrimas e Ele restaura os corações. Deus é a resposta, Jesus. E por isso ela termina a música fazendo essa afirmação. Deus quer cuidar dos seus filhos, e Ele faz isso com muito carinho, com muito esmero. E para cuidar de nós, Ele capacita especialistas da área de saúde mental para nos fornecer, por exemplo, dicas para lidar com a solidão. Eles vão dizer, por exemplo, para não ter solidão ou para fugir da solidão, comece a fazer tarefas simples, tarefas que não exigem longo prazo, que não exigem complexidade, coisas simples que você sabe que vai concluir ao final. Comece a fazer isso, um trabalho voluntário, caminhar com alguém. Eles dizem: avalie as suas amizades, cuidado com quem você anda, fuja de gente tóxica, mas se aproxime de gente boa e saudável na sua vida. Isolar-se jamais, jamais. Isolamento é o pior companheiro da solidão, é fatal na vida de um cristão. Viva novas experiências, faça novos cursos, leia mais, aprenda algo novo, converse com pessoas pelo simples fato de conversar. Não coloque expectativas sobre os outros, mas converse. Tenha um diário, um lugar para você desabafar, para você escrever, mesmo que você jogue fora depois, mas coloque para fora aquilo que está no seu coração. E eles dizem: invista na sua autoestima de um lado muito positivo. Quando eles dizem: não vire refém da aprovação alheia, não se escravize à aprovação dos outros. Isso são remédios para evitar a solidão. Aí vem Davi, corroborando tudo isso e nos apresentando a melhor solução contra esse sentimento de solidão, a mais eficaz, a mais verdadeira.
tenha uma vida de oração. Porque com Deus, queridos, nós nunca estaremos sozinhos, mesmo que não tenhamos ninguém do nosso lado. Muitas e muitas vezes na vida, Deus será a única companhia que teremos ao nosso lado e a única companhia que nós desfrutaremos. E isso é bom, porque como dizem tantos por aí, quando a última coisa que você tiver for Deus, você vai descobrir que Ele era a única coisa que você precisava ter. E às vezes nós precisamos desses momentos de solidão para poder entender e enxergar o quanto Deus está do nosso lado. Davi, ele adoeceu em suas emoções por aquilo que ele estava passando. Sabe o que ele faz? Ele não se entrega. Ele vem ao médico dos médicos, ao psicólogo dos psicólogos, ao farmacêutico dos farmacêuticos, e ele se medica na fonte verdadeira. Ele se medica onde verdadeiramente ele sabe que ele vai ter cura, e apresenta de graça para cada um de nós a receita, a prescrição e a medicação, como Salmo 61. John MacArthur, ele falando desse salmo, ele diz que esse salmo é uma resposta fiel diante de acontecimentos tristes e desconcertantes da vida. Sabe como Davi faz isso? Observa no salmo. Primeiro, ele dá um grito por socorro. Ele grita a sua dor, ele rasga o coração, ele põe para fora aquilo que estava dentro de si e que ele estava sobrecarregado, e ele diz, verso 1 e 2: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Davi está mais velho, ele está cansado, humilhado, longe de casa e no deserto escaldante para onde ele fugiu para não ser morto pelas mãos do seu próprio filho. Estava desencorajado e sentindo, sim, Deus distante dele. Mesmo que a gente saiba que Deus nunca nos deixa sozinho, nos deixa desamparados, é humano, é normal a gente sentir Deus distante de nós em algumas crises que enfrentamos na vida. É normal se sentir assim. O que não é normal é não rasgar o coração, é não dizer isso a Deus em oração. O que não é normal é não gritar e falar: Deus, parece que o Senhor sumiu, parece que o Senhor me abandonou, parece que nada tem sentido, eu estou sozinho, desesperado. Deus, cadê o Senhor? Não é normal não gritar, não é normal não clamar. E Davi, ele quer nos ensinar isso. Grite por socorro. Foi o que ele fez. Ele disse: Deus, me socorre, Deus, eu não tenho forças. Esses soldados que estão comigo estão tão humilhados quanto eu, eles não estão com coragem para nada, Deus, e nós não temos força. Então, Deus, coloca a mim e a eles na rocha mais alta. Olha o que ele está pedindo. Deus, eu não aguento, mas o Senhor pode tudo. Me tira desse lugar, me coloca numa condição mais alta. Sabe o que ele está fazendo? Contra a solidão, entregue-se completamente a Deus em oração. Peça para Deus te colocar nesse lugar. Ele está entregando a Deus toda a sua autonomia como rei, todo o seu poder como grande general militar que era. Davi sabe que não só Deus pode, como Deus queria socorrê-lo. E eu quero contar uma história para vocês. Das várias oportunidades em que eu fui até Pernambuco, Caruaru, para ministrar da palavra de Deus, eu tive o privilégio de conhecer, nessas minhas andanças por ali, Josiano Silva, o qual se tornou um grande amigo pessoal, íntimo meu. E Josiano Silva, sempre que eu via nas atividades, aquele homem isolado, pacato, lá no fundo, nas atividades comuns, ele sempre com pouca interação. E eu fui conhecer a vida desse homem. Josiano, assim que ele entregou a vida para Jesus, em 1999, ele abandonou a vida artística secular que ele seguia. Ele tocava numa banda famosa do Nordeste. Ele abandonou aquela vida e deixou tudo para trás.
Deus não desamparou ele, e ele sentia muito medo de como ele ia sustentar a família e dar uma condição digna para a esposa e para os filhos, vindo de um meio que ele ganhava bem, e agora ele deixou tudo isso para trás. Tudo ia bem na vida dele quanto ao primeiro amor que aquecia o coração. Ele orava para Deus, ele contando, pedindo o sustento de Deus sobre os filhos, e ele diz que nitidamente ele ouviu no coração Deus falando para ele: Josiano, descansa, porque dos seus filhos cuido eu. Só se entregue e faça a obra que eu trouxe para você fazer. Josiano descansa em Deus, começa a compor alguns hinos. Pouquíssimo tempo depois, a filha dele diz que vai passear, e ele fala para ela: filha, não vá, quero que você fique aqui. Mas Daniele insistiu, subiu na garupa de uma moto e saiu de casa. Poucas quadras depois, ela sofreu um acidente e Deus recolheu Daniele ao céu. Daniele tinha somente 18 anos e era a filha primogênita de Josiano. Josiano entrou num processo de solidão da mais profunda que se tem conhecimento. Parou tudo, largou tudo, se isolou de tudo e de todos, questionando a Deus o porquê daquilo na vida dele, tão pouco tempo depois da conversão. Em meio àquele tempo de deserto, Josiano foi socorrido por Deus. O deserto de Josiano estava para acabar. Deus o levantou, e a partir daí ele passa a compor mais músicas e louvores, mas dessa vez Josiano não usa mais papel e caneta para escrever. Ele usa a alma, ele usa o coração, ele usa as lágrimas para produzir. É impossível não se emocionar vendo as letras e as músicas que Josiano Silva compõe, e você encontra muitas delas no YouTube, basta você procurar. Uma das suas letras mais belas ele fez em homenagem à sua filha Daniele. E essa música diz assim: difícil é cantar nos dias maus, nas horas de angústia e de dor, diante de gigantes tão reais, mas sem tirar os olhos do Senhor. Mesmo sem entender o que aconteceu, eu não tenho por que, Senhor, te interrogar. Só tenho que compreender que o Senhor é Deus e abrir a boca só para te adorar. Saber que nada foge dos teus planos, que nada acontece sem o meu Deus saber. Então, Senhor, do que se queixa o homem? Eu não tenho, Senhor, que perguntar por quê. E o refrão: teus planos são melhores que os meus, eu acredito em ti, meu Deus, e que tem o melhor para mim, Senhor, eu acredito sim. Eu sei que é difícil entender e aceitar o que aconteceu, mas de uma coisa eu não abro mão: do Senhor, meu Deus. E ele repete: teus planos são melhores que os meus, eu acredito em ti, meu Deus, e que tens o melhor para mim, Senhor, eu acredito sim. Eu sei que é difícil entender e aceitar o que aconteceu, mas de uma coisa eu não abro mão: do Senhor, meu Deus. Josiano gritou por socorro, e o socorro veio em forma de paz, de consolo e do afago de Deus sobre a vida dele. Davi compreendeu isso muitos anos antes de Josiano, e ele mostra a confiança em Deus no verso 3 em diante: pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre eu anseio habitar na sua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Ele está falando do céu, da eternidade, mas mais do que isso, ele está falando da sua certeza de voltar para Jerusalém. O seu reino foi tirado à força, a sua segurança foi tirada, mas ele demonstra o desejo em Deus de voltar para onde ele não poderia ter saído. E ele continua: pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei por muitas gerações, os seus anos de vida, e para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Davi, naquele deserto em que ele fugia, solitário, triste e amargurado,
Ele confiava tanto em Deus, que Deus o protegeria, que ele compara Deus a torres, aquelas construções que ficam em cima das muralhas, para proteger, para dar segurança, para dar abrigo e completa estabilidade para as pessoas que estão ali. Deus é assim, Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, como outro salmo já nos ensinou, refúgio e seguro bem presente na hora da angústia. Davi faz um desabafo em meio à solidão, dizendo: Deus, eu quero voltar para Jerusalém, lá é minha casa, lá é o meu lugar, Deus, é para lá que eu quero voltar. E sabe como Davi faz isso? Ele se entrega a Deus em oração. Ele não monta um exército para voltar e atacar seu próprio filho. Ele se entrega em oração, porque ele sabe que só em Deus há abrigo, há proteção. Por isso que o verso 4 termina com selá, um interlúdio, uma pausa. Para um pouquinho, reflete sobre isso, depois você continua a leitura. Só Deus é capaz de nos dar refúgio, proteção e segurança. Talvez você tenha enfrentado esse quadro de solidão. Os nossos idosos passam muito por isso. Mas solidão não respeita a idade, faixa etária ou classe econômica. Não respeita nem pessoas ao nosso lado. Mas se tiver, abrigue-se em Deus. Siga o remédio dado por Deus. O Salmo 61. Davi tinha uma aliança com Deus, quando Deus já havia falado que Davi seria rei em Israel, quando Deus o ungiu rei, e ele sabia que essa promessa dada por Deus não falha, e que ela viria recheada de bênção. E uma das bênçãos, como ele fala nesse texto, é ter os dias prolongados. Ele sabia que não morreria no deserto, e que a monarquia de Israel seria restaurada e seguiria seu rumo normal. Ele sabia que uma hora ele ia deixar o trono pela morte, e um filho dele legalmente assumiria aquele lugar. A aliança firmada por Deus, ela nunca é quebrada. A aliança que Deus firma, Ele firma com base na sua misericórdia, com base no seu amor. E Ele faz isso porque Ele se importa demais com a gente. Davi sabia que a aliança de Deus, ela se prolongaria até a chegada do Messias de Jesus na terra. Por fim, Davi, ele mostrou seu compromisso de lealdade com Deus, no verso 8, encerrando essa linda oração. Contra a solidão, entregue-se a Deus em oração. Então sempre cantarei louvores ao teu nome. Olha o que ele diz: sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Isso é fé e confiança nas respostas do Senhor. Davi expressou a sua gratidão pelas orações que Deus já tinha respondido, e também a gratidão pelas orações que ele sabia que Deus responderia no futuro. Por isso ele diz: antes mesmo do Senhor responder, eu vou oferecer ação de graça todos os dias da minha vida. Eu vou agradecer, porque eu sei que o Senhor tem controle de tudo, porque o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor me dará a resposta. Eu termino dizendo para você: gratidão espanta a solidão. Oração manda a solidão para longe. E contra a solidão, entregue-se completamente a Deus em oração. Que Deus te abençoe, nos abençoe e nos ajude a tomar esse remédio todos os dias da nossa vida. Amém? Feche teus olhos, nós vamos orar, agradecidos a Deus, mas também clamando pela providência do Senhor sobre a nossa vida. Pai querido, é sabido, Deus, que a solidão, como uma forma de sofrimento, ela se abate, Deus, sobre a nossa vida vez ou outra. Nós sabemos, ó Deus, dessa realidade, Pai, mas reafirmamos diante do Senhor que mesmo nesses momentos o Senhor não nos desampara. O Senhor está conosco, Deus, e queremos aqui reafirmar a nossa fé nessa verdade eterna.
E já agradecemos, ó Deus, por isso, porque o Senhor cuida de um jeito tão especial das nossas vidas. E também, Deus, aproveito para clamar ao Senhor, como Davi clamou no Salmo 61. Se alguém que conosco ora nesse momento, enfrenta alguma dificuldade, especialmente quanto à solidão, socorre, Deus, essa alma preciosa. Socorre, Deus, a esse que clama. Coloque-o, Deus, na rocha mais alta do que ele mesmo. Traz o socorro que vem do céu, ó Deus, e ajuda essa alma aflita a descansar no Senhor e no seu poder, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse remédio ao qual fomos medicados hoje. Nos ajuda, Deus, a enxergar a sua boa mão em tudo na nossa vida. É o que eu desejo, Pai. Clamo ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém e amém.